Pronto, está gravando. Bom dia, pessoal. Vamos com mais uma aula da gente, né? Hoje, eu acho que é a 11ª gravada, então é a 13ª. Já são para 13 aulas. Olha, eu vou ter que apresentar aquilo que ficou faltando, que foi o Wi-Fi do computador. E a rede estava instável o dia inteiro, caiu também para ela no celular. Porque quando a gente olha para o WhatsApp ou fica olhando para o celular, você fica olhando esporadicamente para um celular, né? Um celular participando de alguma coisa, é que pode perceber se acontecido isso. Vamos lá, aqui. Até agora nunca tinha acontecido isso desde quando eu mudei a minha internet. Continuando a evolução da aprendizagem e a origem da consciência, continuando onde eu tinha parado, recapitulando isso aqui. Que é a segunda parte do livro delas. E eu vou ter que dar uma repetir. Isso aqui. Eu já estava explicando sobre isso, mas vou recapitular. Que é chamada explosão cambriana. E as consequências da explosão cambriana, que o Cambriano, de 541, 485 milhões de anos atrás, né, que vários fatores contribuíram para que houvesse um aumento exponencial na diversidade biológica, no número de espécies, na variedade. Oi? Sim. Eu vou até ficar olhando para o celular, dessa vez, ficar com ele por perto para ver se não tem. Ele está no silencioso, mas dá para ver se não tem mensagem no WhatsApp, porque aí qualquer coisa que eu vi que tinha mensagem no WhatsApp, quando caiu a minha, né, quando a rede aqui caiu, eu fiquei fora do ar. Vocês passaram mensagem do que estava acontecendo. Eu notei logo porque a luzinha, eu estou olhando para o PowerPoint, quando estou apresentando desse jeito. A luzinha da webcam apagou. Acho que eu não demorou muito para perceber. Certo. Mas vamos lá. Houve diversas mudanças desde o Ediacarano, que é anterior ao Cambriano, ou seja, foram preparatórias para o que aconteceu. Mudanças ambientais, certo? E como, por exemplo, a elevação gradual dos níveis de oxigênio dissolvidos na água, porque chega um ponto de transição, né, entre uma diversidade biológica aquática requer uma certa quantidade de oxigênio.
Abaixo disso, a possibilidades são bem menores. Quando chega num certo nível, já dá para sustentar. Então, é uma tradução. O aumento do oxigênio é gradual, mas a quantidade de oxigênio, digamos, essa tradução não é. Por isso dá aí aquela impressão de ter sido algo, uma explosão, algo repentino. Não, né? E outras coisas aconteceram também, que mais recentemente se verificou que o aumento da fauna, daquela fauna que estava se alimentando das bactérias do fundo do mar, que formavam camadas, que geravam uma espécie de filme, de placa. Aqueles tipos de animais como os placozoas, então, foram aos poucos corroendo esse filme, essa camada, e chegou um momento que ela se rompeu. E isso permitiu que houvesse erosão, que houvesse acesso de animais para escavar, para construir túneis, galerias, e gerou mais diversidade ambiental. Permitiu mais diversidade ambiental. Hoje, depois desse período, não existe mais esse filme de micro-organismos, a partir desse período. Houve uma remodelação do fundo do mar, permitiu a abertura de nichos que muitos outros organismos se aproveitaram para ocupar a partir da evolução daí. Então, outra coisa que é, por conta da própria biodiversidade, há aumento também das possibilidades. Houve evolução dos olhos nesse período, e de outras estruturas sensórias. Então, foi um período que a diversidade biológica, inclusive a comportamental, foi algo exponencial. E tem muita coisa em relação à evolução da aprendizagem que é a partir desse ponto, certo? Que, como elas colocaram, quais as consequências? E ela disse que, a partir daí, teve uma abertura que foi para além da aprendizagem associativa ilimitada. Com o aumento da complexidade comportamental e o aparecimento dos primeiros animais pauperianos, os primeiros organismos pauperianos, de acordo com a terminologia que elas colocaram, né, que os organismos pauperianos, eles, de certa forma, esses animais, eles têm a capacidade de aprender e usar essa aprendizagem para um certo planejamento, uma certa forma de planejamento, Olha, o principal... Esse comportamento mais sofisticado significa que há um certo planejamento, como a caça, ou a procura de abrigo, a construção de abrigo. Isso requer que a aprendizagem permita ir além da própria aprendizagem. Por isso elas chamam isso de ilimitada. Eu não sei se ficou bem claro na aula passada, porque a gente acaba não revendo nem se lembrando de tudo que falou, mas, segundo as autoras, essa forma de aprendizagem associativa ilimitada, segundo a hipótese delas, é o requisito básico, o requisito mínimo para se determinar se uma espécie, se um organismo ou tem consciência, tem qualia, digamos assim, vamos falar mais em termos de qualia do que de
consciência, para a gente não fazer confusão, ou seja, tem capacidade de experiência subjetiva. Quer dizer, o organismo que é capaz de exibir esse tipo de comportamento, de aprendizagem para esse tipo de comportamento, significa que ele consegue sentir, ter experiência subjetiva, já tem os sentidos avançados e um sistema nervoso avançado para ter as sensações como de percepção subjetiva e sentir, digamos, já existe um estágio, já é um estágio de que há emoções, de que há essas sensações, não é um estágio de que exista pensamento simbólico, né? Porque muitos filósofos, a começar do próprio Descartes, mas muito mais recentemente também, e muita gente da área de sociais, certo? Já no século XIX, XX, consideravam que a consciência fosse algo relacionado ao pensamento abstrato simbólico. Os autores atualmente que estudam a consciência, quase nenhum aceita isso. Já existe aquele consenso emergentista que quase nenhum aceita isso, que o pensamento simbólico é uma coisa que está acima ou além da consciência, certo? Então, aquela história de Descartes que como os animais não tinham discurso, ele não tinha um sentimento, não tinha subjetividade, então eles não tinham alma, eram máquinas, era puramente máquina, corpo, e que a alma é o que permite essa subjetividade e que gera o pensamento, o cogito ergo sum, era, para segundo ele, algo imaterial, certo? Então a consciência era algo que só era demonstrado a partir de um pensamento abstrato, simbólico, e com algo de uma alma, ou coisa desse tipo, imaterial, e que prisioneira do cérebro, lá da glândula pineal, ficava, na realidade, no meio do cérebro, na glândula pineal. Agora, isso está, essa concepção é totalmente desatualizada. Né? Era uma concepção plausível na época de Descartes, na época dele. Mas voltando a falar, então, a questão é, também, deixando bem claro também a proposta delas, é que não significa que aquele organismo que tem esse tipo de aprendizagem tenha consciência. Ué, estou falando o oposto agora, não é isso. Ela é dito que seria um indicativo que dá possibilidade daquele ser consciente. É o indicativo da possibilidade de haver consciência ali, é um bom indicativo. Aquela espécie tem a capacidade de ter esse tipo de aprendizagem, e isso envolve todos os vertebrados, porque os peixes são capazes também. E envolve muitos artrópodes, certo? Pelo menos nos pesquisados. E quando se faz a comparação do sistema nervoso, das estruturas nervosas, certo? E significa que não é preciso ter um córtex extremamente avançado para ser capaz disso. Então, tem que haver uma integração realmente do sistema nervoso, da parte de todos os sentidos entre si, e ter memória, certo? E para ter o qualia. E tem outra coisa, planejamento e escolha de ações, né? A questão agora da memória episódica, além, que é algo que elas colocam além da aprendizagem associativa ilimitada. Que a memória episódica é a memória que preenche o pré-requisito dos 3 Ws em inglês,
que é o que, quando e onde. O que aconteceu, onde aconteceu e em que lugar. Perdão, onde aconteceu, em que lugar e quando aconteceu. Então, muitos animais demonstraram ter memória episódica, como elefantes, muitas aves, alguns répteis, se eu não me engano, tem alguns répteis, claro, uma tartaruga tem isso, crocodiliano também, de se saber ter memória para eventos, porque até agora estava se falando da memória para a aprendizagem, para a mudança do comportamento, no sentido de mudança do comportamento. Agora, além de ser a mudança do comportamento, é a capacidade de memorizar certos eventos. E, segundo ela, isso está relacionado ao senso de self. Isso é um marcador, é uma garantia de que o animal que tem memória episódica é um animal que seguramente tem um senso de self, ou seja, de individualidade. Além de ter, ou seja, são duas coisas diferentes. Subjetividade, que é o qualia, ou seja, a experiência subjetiva, e outra coisa é o senso de individualidade, certo? Aí tem um ponto que ela fala, né, que elas colocam, que é sonhar é a vantagem de esquecer. É que ao longo da evolução, o que aconteceu foi uma necessidade, com o processamento de informações cada vez mais crescente, foi a necessidade de plasticidade do sistema nervoso central, a plasticidade da própria aprendizagem. Certo? E provavelmente o que a gente chama de sonhar é algo bastante difundido. Talvez todos, pelo menos todos os organismos que tenham memória episódica acabam sonhando. Ou seja, tem a necessidade do sono e do sonhar, de ter sonhos, que é um processamento de informação, do reprocessamento da memória, que elimina realmente o que não interessa para longo prazo e consolida aquilo que interessa, que é realmente da aprendizagem. É uma forma da gente... Olha, foi até demonstrado, isso é um caso curioso, certo? Que provavelmente polvos sonham, quando foi demonstrado em laboratório, polvos criados em laboratório que então mostraram que um comportamento ao dormir que pelo jeito ele estava sonhando. Isso é o papel do sonho, o papel é esse reprocessamento de informações e os cefalópodes desenvolveram o sistema nervoso complexo, certo? Por um caminho diferente dos vertebrados, por um caminho diferente de artrópodes, que eles desenvolveram também em condição geral, porque eles tiveram a necessidade de serem inteligentes para sobreviver. Agora, com uma organização nervosa bem diferente. O sistema nervoso deles é mais descentralizado que o nosso. É como se cada tentáculo tivesse um sistema nervoso quase próprio. E tem uma parte que integra tudo, mas eles têm... É questão evolutiva aí, né? Uma questão evolutiva dos cefalópodes, que eles perderam as conchas, em primeiro lugar, eles são de animais de vida livre, se tornaram animais de vida livre, eles foram vítimas de predação e são predadores. Então, a evolução dotou
ou seja, favoreceu os que tinham a capacidade de sobreviver sobre as condições deles. Eles têm que se camuflar, têm que saber se intocar, saber caçar. Então, foi favorável ao que tivessem capacidade de aprendizagem. Tem um livro muito bom do Peter Godfrey Smith, que tem em português, que tem a edição brasileira, que é Outras Mentes. Eu li esse livro, que fala justamente dos cefalópodes. Ele é australiano, o autor, filósofo, que estudava, é um filósofo que acabou partindo para estudar polvo, junto com biólogos, porque a área dele era a relação mente-corpo. Como é que a mente emerge a partir de um sistema organizado, como é o sistema nervoso. E como e também outra coisa que ele gosta muito é mergulho. Ele tinha fazia a prática do mergulho desportivo lá na Austrália e ficava impressionado com o encontro que ele tinha com polvos, com o choclo gigante australiano. E a partir daí ele começou a estudar povos. Ele tem vários livros também, muito de textos sobre a questão da individualidade, questão da relação mente-corpo, mas do ponto de vista de um filósofo. E esse livro está mais para a biologia mesmo, né, que é Outras Mentes. Sim, é como ela fala, a vantagem de esquecer. Nossa memória é seletiva. Ela citou até exemplo de gente que tem problema patológico com a memória que não esquece, que não é nada vantajoso não esquecer de nada. Não ter essa memória seletiva não é algo vantajoso. Muito, muito pelo contrário. Certo? Porque, por mais que exista alguma desvantagem em esquecer, ela tem mais vantagem, essa seletividade da memória. Mas vamos lá. Elas também citam que houve o desenvolvimento de mecanismos nesse período anti-estresse, porque houve um aumento exponencial dessa diversidade de comportamentos, inclusive do comportamento da predação, certo? E os primeiros vertebrados da época, os primeiros peixes, sofreram muita predação, foram vítimas de caça. Então, nessa época se desenvolve um mecanismo, um processamento do sistema nervoso em que houve uma compensação para o sistema adrenérgico de liberação de epinefrina, que é o do medo. Do medo exposto a, a medo crônico, o indivíduo exposto a medo crônico, o que acontece com ele? E o sistema nervoso dele pode entrar em colapso, se ele não tiver mecanismo de compensação, o processamento compensatório para esse estresse. Certo? Olha, qualquer coisa vocês falem comigo, viu? Porque de vez em quando eu ouço sinais aqui no fone de ouvido, mas na minha tela eu só vejo o PowerPoint. Eu estou vendo os slides, certo? Certo. Então, desse eixo do estresse, que você visto em fisiologia do sistema nervoso,
mas o hipotálamo, né, é a estrutura do sistema endócrino, basicamente, né? Lembra que o hipotálamo está ligado aí à pituitária, aqui tem um hormônio liberado de corticotrofina, né, que estimula a pituitária a liberar o ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrópico, que estimula a adrenal a liberar glicocorticoides, que vão fazer efeito nas células imunes e no sistema nervoso para ajustar o metabolismo, e também tem efeitos em outros tipos celulares que ajudam o metabolismo à situação de estresse. O glicocorticoide, como cortisol e outros hormônios. Então, isso aqui, fora que a pituitária ou hipófise libera uma quantidade enorme de hormônios e de hormônios que vão estimular as glândulas a liberar hormônios, né? Faz parte desse arco de regulação hormonal. Então, esses glicocorticoides, que são certo? Eles compensam o efeito da epinefrina, da adrenalina, do medo, mas deixa o metabolismo preparado para o estresse, preparado para ser mais econômico, para aquela situação de estresse, né? Porque se a adrenalina, a epinefrina, estiver cronicamente disparada, por causa de medo de predador, etc., literalmente o animal pode morrer de medo, entrar em colapso, certo? Ele literalmente pode entrar em colapso. Uma outra coisa que também, que não está nessa figura, mas também que compensa o sistema nervoso para se regular na situação de estresse, são os hormônios GABAérgicos, GABA, né, do ácido gama-aminobutírico, que, que é um neurotransmissor que desliga neurônios, para poder aliviar também essa ação da epinefrina no sistema nervoso, certo? Porque, literalmente, vamos ver se não tivesse nada disso e tivesse poucos neurônios com, com o receptor para GABA. O que aconteceria? O sistema nervoso entraria em colapso por causa do excesso de epinefrina. Realmente, o animal acabaria se travando totalmente, né? Por conta do medo, certo? E esse sistema aqui, prepara o animal, o GABA alivia a tensão nervosa, essa tensão do medo, certo? Ao desligar os neurônios, ela dá uma baixada na atividade neuronal. E esse sistema dos glicocorticoides faz com que ele sobreviva mais tempo, que o metabolismo fique mais econômico, pode que ele sobreviva, por exemplo, ao se esconder e ficar mais tempo sem se alimentar. Certo? Agora, no caso do ser humano, isso acontece, esse arco do estresse pode acontecer, esse eixo do estresse pode acontecer não por causa de uma predação, isso é mais por causa de coisa gerado pelo nosso próprio pensamento simbólico, pelo nosso próprio pensamento abstrato. A gente tem medo de perder emprego, né? Tem medo de reprovação, tem medo de um bocado de coisa que fica aproveitando para frente, gera ansiedade. Essa ansiedade acaba provocando justamente isso, liberação de glicocorticoides, aí dá insônia, o metabolismo fica mais devagar, aí o sujeito engorda, por exemplo, dependendo do caso, né?
certo? Porque um efeito também é deixar o metabolismo mais econômico e dar aquele alerta crônico, estado de alerta. Na natureza, isso é para ser algo provisório, né? Faz parte de uma. A gente vai ver na aula sobre emoções, faz parte daquela situação das emoções que a gente tem que se preservar, se defender. São as emoções que levam à autodefesa, autopreservação. E tem as emoções que levam ao desenvolvimento, à ação. Vamos continuar. Aqui eu tinha colocado lá para vocês um vídeo, não sei se vou repetir hoje. Então, eu vou fazer. Lá no vídeo eu encaixei, certo? Eu encaixei no finalzinho esse vídeo, que é justamente um exemplo que elas dão. Está lá como um exemplo. Aí eu fui procurar se tinha algum vídeo do comportamento desse baiacu, que é um baiacu bem pequenininho. É, o último diálogo, não vou me. Perdão, o último capítulo, que é um diálogo de um personagem. Elas criaram um personagem imaginário. Eu sempre esqueço o nome dele, mas significa, em aramaico, significa o contraditório, o argumento contraditório em aramaico. Porque ela fala do predicamento, do golem, mas é uma referência à mitologia judaica, né? Referência à mitologia judaica. E desse último capítulo é só uma recapitulação de tudo que foi visto do ponto, de uma forma de diálogo, como o diálogo de Platão, em que esse personagem faz as perguntas para elas, contestando o trabalho delas. Desde o primeiro, aí se vai havendo uma. Ela disseram, foi baseado em muita coisa que elas já discutiram com colegas. Essa referência, né? De volta, vamos. Ainda são 15, acho que eu vou pegar direto, porque ainda são. Eu vou fazer mais uma apresentação. São 15 para as 10. Certo, pessoal? Eu vou. Não demorar muito, não. Tá? Não vou demorar nessa parte inicial, que eu acabo realmente demorando muito naquele vídeo que estou gravando aqui sobre os autores. Isso aqui é baseado no capítulo 13 do livro Filosofia da Biologia, certo? Que é a teoria da dupla herança de Richardson e Boyd. Já estamos agora, enquanto que essa passada foi sobre essa apresentação de Eva Jablon e Simona Gisborg, foi sobre a evolução da aprendizagem, certo? Agora vamos falar especificamente de cultura simbólica humana, certo? Porque elas vão até o assunto ali, vai até a memória episódica, a proposta dela, porque
E elas falam que seria um assunto para um trabalho, para um livro posterior, falar da chamada, porque o título não foi A Evolução da Alma Sensível, aí seria a evolução da alma, a questão da alma racional, seria outro assunto. Até Eva Jablonka com a outra autora, que é naquele outro livro, que é Mary Lamb, falam da questão da cultura simbólica, da variação da cultura simbólica e a evolução também, né? Porque elas falam da herança genética, epigenética, comportamental e simbólica, certo? E os efeitos na evolução. Então, a questão aqui da dupla herança é a questão também da cultura humana, cultura simbólica, certo? Os autores é o próprio Paulo Abrantes e o coautor Fábio Portela de Almeida, da Universidade de Brasília. Teoria da dupla herança e rejeição embótica. Vamos ver isso aí. Eu costumo falar de forma bem rápida, lá em História e Filosofia das Ciências Naturais, né? De forma bem rápida, certo? Que a referência aí é o Peter Richardson, que é um biólogo, e Robert Boyd, antropólogo, ambos norte-americanos. Né? O aqui é o site lá dele, na universidade dele, que é na Califórnia, do estado do Arizona, Robert Boyd, que aí, da universidade lá dele. Aqui é um site pessoal dele, né? E aqui é algum exemplo de livros. Não, não só, acho que o título em português ficou não somente pelos nossos genes, uma coisa assim, not by genes alone, não somente pelos genes, como a cultura transformou a evolução humana, as origens e evolução de cultura e o processo evolucionário, certo? Então, vamos lá, fundações do nicho cultural humano. Olha, tem vários artigos dele que a gente pode pegar para quem interessar, certo? Vamos entrar no assunto propriamente dito. Para começar, a gente temos que caracterizar o que é cultura. Não somente cultura simbólica. Essa é uma confusão também que eu acho que a gente não tem que ser desfeita, né? Cultura não é somente a cultura simbólica. Cultura simbólica, lembre-se da biosemiótica, relacionada com o símbolo da biosemiótica de Peirce, da semiótica de Peirce, né, que os biosemióticos utilizam, e que tem que códigos naturais não são códigos baseados em símbolos. Símbolos são realmente, necessariamente, abstratos e arbitrários. Mas a cultura humana não é toda arbitrária. Isso leva se a gente considerar a cultura humana como se fosse algo puramente simbólica, certo? Levaria a pensar, leva algumas consequências que eu não vou falar agora, para não demorar tanto assim. Mas é um primeiro ponto é que cultura não é só simbólica, e bem como a cultura humana não é só simbólica, certo? E não é só ser humano que tem cultura também. Então, porque a cultura é informação capaz de afetar o comportamento dos indivíduos e que eles adquirem de outros membros da sua espécie
a partir do ensino, da imitação e de outras formas de transmissão social. Então, cultura é todo processo de informação que leva a uma aprendizagem, leva a um comportamento aprendido e que é aprendido com outros da sua espécie, compartilhado, certo? Cultura não é inata, não é algo que se nasça com ela. É necessário a aprendizagem. Agora, o potencial para essa aprendizagem, isso é lógico que é inato. A capacidade, né, ou a gente pode dizer que o potencial é questão do Umwelt daquela espécie, né, mas usando o conceito de von Luxemburg, mas vamos lá. A evolução da aprendizagem social. Olha, em animais sociais, certo, que tiveram a necessidade de ter essa aprendizagem social, de ter essa cultura para a própria sobrevivência, eles acabam desenvolvendo e evoluindo de acordo com as estratégias que foram bem sucedidas para a sobrevivência. Então, como eu disse, que ele vai fazer ele faz uma comparação entre aprendizagem individual e social, questão de ensino e imitação, certo? Mas vamos lá aqui. Vamos primeiro dizer que os animais também têm cultura, né? O uso de ferramentas, etc. Uma grande diferença da cultura humana em relação aos animais, que a cultura humana é plástica, ou seja, tem uma plasticidade muito grande, uma capacidade muito grande de variar, certo? É acumulativa, a cada geração ela pode aumentar, ela tem potencial de acumulação, não significa porque povos isolados pode ser que ele mantenha um certo nível cultural por séculos, milênios, né? Que não exiba essa acumulação tão intensa e especialmente simbólica. Aí o símbolo, que realmente é uma ferramenta de transmissão, de compartilhamento social dessa aprendizagem, o símbolo que é uma ferramenta muito, mas muito poderosa, que permite essa plasticidade, essa acumulação, a partir do símbolo, sim, a partir da língua, de se transmitir, e a partir daí a gente pode, um grupo social pode entrar em contato com o outro e enriquecer sua cultura e, e ver que outros povos, outros grupos têm uma cultura mais tem uma cultura diferente que é mais adaptada para aquilo, lá para aquela, estão resolvendo certos problemas de forma mais eficiente, de forma mais adequada. Ah, segundo Silvana Condemi, que é uma grande especialista em Neandertal, que ela é uma grande especialista em Neandertal, certo? Eu vou falar um pouquinho disso aí, porque me lembrei agora. Outros grupos, mas pode ser que o Homo sapiens tenha tido contato com outras espécies, o próprio gênero Homo, também com cultura simbólica, e que tenha havido interação, né, tanto genética quanto cultural. Então, a colocação
de Silvana Condemni, por exemplo, recapitulando a história, sei que vai ficar um pouquinho prolongado, mas se não der tempo de ver tudo hoje, eu continuo a aula que vem esse assunto. Mas, vamos lá. Voltando lá à África, na época do Homo erectus, o Homo erectus foi capaz de expandir a sua população, de se expandir e de procurar novos nichos para viver. E essa expansão foi para além da África, foi para a África, da África foi para o Oriente Médio pela Ásia e chegaram até a Oceania. E chegaram a lugares que não dá para se chegar a nado. Tem presença do Homo erectus em ilhas, em lugares que não dava para chegar a nado e nem na época havia alguma ponte de terra, nem nada. Então, existe algumas evidências que eles foram capazes de fazer jangadas, de fazer alguma navegação, e se questiona até o que levou eles a fazer isso. Aí, para um lugar que, digamos, se aventurar a esse ponto. Isso não foi no Homo sapiens, foi no Homo erectus. E o Homo erectus também foi ocupando a Europa. A linhagem que ocupou a Europa deu origem ao Neandertal. A certa linhagem que ficaram na África deram origem ao Homo sapiens. Já a linhagem que deu origem ao Homo sapiens já era bastante adaptada ao clima africano da época, que já era uma adaptação, já eram bem ajustadas ao clima quente, seco, africano. Eram indivíduos do tipo físico como os Maasai, longilíneos, quenianos, ou dos quenianos, certo? E o Homo sapiens também exibiu o mesmo comportamento de migração, que, segundo ela, o Homo sapiens, tanto quanto o Homo erectus, tinha uma cultura já desenvolvida de cuidar da prole, cuidado parental. Então, eram espécies que tinham expansão demográfica. Então, o Homo sapiens, por causa da sua expansão demográfica, começou a migrar também, mas sendo uma espécie tropical, ele desviou, realmente não entrou na Europa de cara, não entrou na Europa, desviou para o Oriente Médio, depois foi para a Ásia, chegou à Oceania, certo? Ocupou aquela Oceania, etc. Dizem que ele provavelmente encontrou com outras espécies do gênero Homo, conviveu, primeiramente temporalmente houve convívio com outras espécies do gênero Homo, derivado também do Homo erectus, como o Denisova, talvez outros, e a paleontologia diz que o Homo sapiens chegou à Oceania antes de ocupar a Europa. Antes de entrar na Europa, já estava na Oceania. Deu origem aos aborígenes australianos. Certo? Mas quando eles estavam um certo período no Oriente Médio, eles acabaram se encontrando com o Neandertal, que também se expande para lá, só que as populações neandertais eram muito pequenas, não passavam de 30 e poucos indivíduos. Não chegaram a formar tribos, enquanto que o Homo sapiens já tinha tribo, já tinha grupamentos muito maiores. E agora o Neandertal era uma espécie muito bem ajustada ao clima europeu, ao frio. E tinha também cultura, era fisicamente ajustado, também tinha uma cultura desenvolvida para o frio. Qual a suposição por que ele tinha cultura simbólica? Para comer de história, a argumentação dela é que o Homo erectus não teria sido capaz de fazer isso se não tivesse essa ferramenta de comunicação, de aprendizagem e de comunicar.
de compartilhar entre si, de ter grupos grandes, e ter essa capacidade. E tudo indica que ele tinha um potencial cognitivo para isso. Apesar de que a gente pode dizer, não, o cérebro era muito menor que o nosso, era. Talvez não fosse capaz de ter conceitos abstratos do jeito que ele tinha, conceitos filosóficos, a capacidade de abstração nossa, para o potencial para desenvolver matemática, ou a destreza manual, a coordenação, né, cognitiva manual para tocar um piano. Talvez não, mas é que ele tinha capacidade de alguma forma de comunicação, de uma forma de linguagem e de compartilhar essa aprendizagem para poder fazer o que eles fizeram, eles deviam ter. Mesma coisa no Neandertal. Eu estou falando isso justamente por isso, que possivelmente o Homo erectus já tinha uma cultura simbólica, certo? Do mesmo jeito que ele já tinha o uso de ferramentas com bastante destreza, o uso do fogo, que foi essencial, e tudo isso. Eles já tinham e voltando a falar lá do Neandertal. Certo? O Neandertal já era mais ajustado para o frio e também culturalmente, tanto biológica como culturalmente para o frio, no uso de ferramentas, né? De conhecer o local. Eles eram caçadores. Então, no caso do... Agora, tinha algumas desvantagens. Uma das grandes vantagens biológicas dele, a quantidade de calorias necessárias para sustentar aquela estrutura biológica adaptada ao frio. Ele precisava de umas 6.000 calorias por dia. E, digamos assim, ele precisava de 3 vezes mais calorias do que um ser humano, do que um Homo sapiens. Mas, de qualquer maneira, por isso as populações nunca foram tão grandes. Segundo elas, eles não tinham cuidado parental, ou seja, o indivíduo lá se tornava adulto mais cedo do que o Homo sapiens. Tinha que aprender a se virar mais cedo. Então, o sucesso reprodutivo do Homo sapiens era maior do que do Neandertal. E outra coisa, então, o que aconteceu com o contato deles, certo? Houve hibridização, houve momento em que era possível hibridizar o Homo sapiens com o Neandertal, mas só que a hibridização foi só em relação macho sapiens, fêmea Neandertal, e não o contrário. E isso foi desfavorável para o Neandertal também. Então, levou uns 5.000 anos, segundo Silvana Condemi, para a extinção. Entre o contato do Homo sapiens com o Neandertal, a extinção do Neandertal levou 5.000 anos. Então, ela diz que não foi guerra, não foi uma predação, não foi conflito, se houve, talvez tenha havido esporádico, mas o tempo foi muito longo. Então, não dá para se explicar em termos puramente de um choque entre as espécies, brusco, e que o Homo sapiens caçou o Neandertal porque ele era um concorrente. E se sabe que eles podiam hibridizar, e existem híbridos. E, no final das contas, 1,4% dos genes europeus têm origem neandertal. De certa forma, os europeus, então houve a expansão, começou a haver a expansão do Homo sapiens em direção à Europa, a partir desse contato no Oriente Médio, com o Neandertal. Então, esse contato que tem a dupla contribuição aí, que é a cultural e a biológica, aprender a lidar com o frio e ter uma característica biológica mais adequadas ao frio, faz com que os europeus, os Homo sapiens, aos poucos fossem ocupando a Europa, certo? E o Neandertal foi aos poucos entrando em extinção.
porque realmente começou a prevalecer o Homo sapiens e os que ficavam em Neandertal também. Acho que aí, no caso, houve também uma extinção gradual e houve uma absorção genética gradual. Hibridização que foi se diluindo, diluindo. Né? É que, em média, um europeu tem 1,4% de genes de Neandertal. Isso é média. Tem gente que tem mais. Ou tem grupo, tem populações na Europa que tem mais. Dizem que os bascos é que tem mais. Isso eu não sei. Tem que verificar qual é o percentual. Isso contribui também para aquela a biologia ali do europeu ser um pouco mais adequada ao frio do que, bem mais adequada, perdão, né? Um pouco mais, mas contribuiu bem mais do que, por exemplo, do que o africano, certo? Então, falando tudo isso, que é questão de simbólica. Agora, o grande, peraí, vou estar aqui, não. O grande ponto de Richardson e Boyd, olha, essa ideia de dupla herança, a questão de que a cultura, a, o ser humano tem uma herança tanto genética quanto cultural, ela não é nova, certo? Ela não é nova. Agora, no caso deles, a gente tem um programa de pesquisa baseado nessa ideia e baseado numa coisa que, que pouca gente percebeu antes, certo? Porque é fácil conceber a cultura humana como um produto da evolução, como algo que surgiu a partir do biológico, ou seja, como uma causa proximal, certo? Como algo que é efeito, ou como um efeito do biológico. Mas o que eles colocaram que a cultura hominídea, para ser mais exato, como a do Homo erectus, certo? Moldou a biologia, a nossa biologia, certo? Então, voltando a falar na questão do Homo erectus, a sociedade do Homo erectus, até hominídeos anteriores, não é nem o Homo erectus, até isso começou antes. Nós somos descendentes de certos grupos já eram sociais e que se criou um ambiente de aprendizagem social complexa, muito mais complexa do que o de um chimpanzé. Já desde o Australopithecus, você tem as condições do bipedalismo, tem as mãos livres e tem um ambiente social, um ambiente biológico, um ecossistema que há necessidade de lidar com ele a partir da aprendizagem e a interação entre indivíduos foi muito importante para a sobrevivência. Se teve que ter aprendizagem social para poder sobreviver naquelas condições, favoreceu o quê? Os indivíduos que tinham maior capacidade de aprendizagem, que eram socialmente mais engajados, que tinham maior sensibilidade, maior inteligência social, certo? O próprio uso do fogo. O fogo é um dos exemplos. O fogo, há evidências que ele foi usado como ferramenta há 1,7 milhão de anos atrás. 1 milhão e 700 mil anos atrás. Então, é bem antes do Homo sapiens. E o fogo, sendo usado como ferramenta, é algo cultural. Não é, não é instintivo, não é inato. Certo? Se descobrir como faz o fogo, aí seria uma aprendizagem individual, mas depois se compartilhar com os membros de sua comunidade como é que se usa, aí já temos um processo social, certo? Então, há evidência de que havia esse compartilhamento do uso de ferramentas dessa aprendizagem e que o fogo foi usado. Mas quais seriam as consequências?
com o fogo, certo? Há melhor aproveitamento dos alimentos, certo? Alimentos que não estariam disponíveis para um primata passaram a ficar disponíveis, certo? Para um primata. Então, houve melhor aproveitamento de carne, melhor aproveitamento. O pessoal foca muito na carne e na predação, porque a predação também é um comportamento complexo, requer cognição avançada para elaborar as estratégias de caça. Mas foca muito na carne, mas a gente tem que se lembrar que o cérebro, o nosso, vamos chegar no nosso, consome 20% da nossa glicose, certo? Se a gente fosse depender de fruta, a gente pode pegar aminoácidos e acabar transformando em glicose, gliconeogênese, certo? Mas realmente há evidência que se houve, que a gente, digamos assim, cozinha alimentos há muito tempo, usa o fogo para cozinhar há muito tempo, e amido cru é extremamente indigesto para o nosso sistema digestório. É muito indigesto, né? Enquanto que ele cozido, não, ele processado, não. Facilita em muito a digestão. E processamento de alimentos dessa forma, que é um ato cultural, faz com que ele seja melhor absorvido, né? Favorece que o sistema digestório, os intestinos sejam menores, possam ser menores, porque um cérebro maior precisa de muita energia, uma coisa vai compensando a outra. Então, colocando resumindo, só em relação ao fogo, se criou condições favoráveis. A gente não pode estabelecer uma relação de causa e efeito assim direta. Ah, fogo gerou cérebros maiores. Não é isso. Falar assim é muito simplório, é muito simplista. Eu falei simplório, chega a ser simplório mesmo. É simplificar muito demais as coisas, né? Porque não é que o fogo gerou cérebros maiores. Fogo e outras ferramentas de se lidar com o seu meio criou condições favoráveis a aparecer favoráveis a duas coisas. A, digamos, criou condições em que, para sobreviver, teve vantagem quem tivesse maior capacidade de lidar com essas ferramentas, os seres mais inteligentes, os mais habilidosos, os que estavam com cérebros maiores, então. E também criou condições para que se sustentassem esses cérebros maiores, certo? E se cria uma relação dialética, que o desenvolvimento cultural estava levando a um desenvolvimento biológico, e esse desenvolvimento biológico, que é o aumento da inteligência, contribuiu, certo, para aperfeiçoar ainda mais a cultura. Se cria uma relação dialética entre agora a herança genética e a herança cultural. As duas coisas ficam ligadas, certo? Que cultura gera efeito biológico e o biológico retroalimenta a cultura. Mas, Viti, aqui, a gente não está falando tanto de simbólica, mas há um momento que houve o maior desenvolvimento do símbolo, porque ele é uma ferramenta de compartilhamento do conhecimento social. Não vou falar sobre tudo que está aqui, eu continuo na próxima aula, depois recapitulo alguma coisa. Eu tenho umas coisas que eu gostaria de falar agora, certo? Isso aqui realmente são coisas que eles falam que um dia atual é que a gente cria variações climáticas. Você pode ver que aqui, nesse período que a variação climática é pequena, aqui piora,
no Ardipithecus, no Australopithecus, há uma certa flutuação, e aqui, do Paranthropus e do gênero, quando surge o gênero Homo aqui, certo? A partir daqui, e quase 3 milhões de anos atrás aqui, peraí, cadê minha seta? Está aqui. Por aqui, né, aparece o gênero Homo, é um período de muita instabilidade climática, muita flutuação, que há períodos curtos de glaciação alterado com de aquecimento. Né? O que significa isso? Grande variabilidade ambiental, ou grande variabilidade climática, grande instabilidade de clima. E isso é favorável para poder haver sobrevivência, está favorecendo quem tem a capacidade de aprender, de inovar, de mudar pela aprendizagem, porque não há tempo de haver mudança por seleção natural, pura e simplesmente, de esperar que os genes mais adequados sejam selecionados para um novo clima. Se uma espécie é adequada a um certo clima quente, de repente esfria, certo? Se ela não tiver indivíduos biologicamente adequados a esse novo clima frio, a espécie como um todo entra em extinção. Agora, como a espécie hominídea, digamos assim, se de repente é muito quente e começa a esfriar, certo? A estratégia do hominídea foi de aprender a lidar com o frio, certo? Ou de aprender a consumir outra e buscar outra forma de alimento, porque a mudança ambiental também é a mudança dos alimentos. Então, flutuação climática favorece a aprendizagem. E não é coincidência que aqui, nesse gráfico que ele mostra, o crescimento cranial, do crânio, que o grande aumento, o período que foi hoje e há 1 milhão de anos atrás, houve esse aumento, certo? E justamente no período de maior flutuação climática, é o período que há maior aumento da capacidade craniana de uns crânio maior, uma estrutura anatômica bem meio diferente, porque ele não tinha o crânio, um topo assim acima da face, assim, era mais para trás, né? Não tinha queixo, o nariz era maior, mais largo na base, né? Ele tinha a testa para trás, aquela sensação de crânio projetado para trás, assim, né? De coque, chamado coque neandertal, aquele crânio assim, certo? Mas foi o período de crescimento do crânio, da capacidade craniana, variabilidade de habitat. Uma variabilidade climática também. Vamos, estão caminhando para terminar. Muito do programa de pesquisa deles é com modelagem matemática, de pegar situações hipotéticas e fazer modelagem matemática para isso, certo? E eles começam a partir da hipótese, uma hipótese que é a teoria da imitação. Espera aí, pessoal. Eu vou deixar essa parte de evolução cultural, etc. Aí eu deixo para a próxima aula. Finalizo aqui.
nessa parte, que é também básico para a teoria deles. Olha, espera aí um instantinho. Eu vou resumir para terminar mais cedo, tá? Eu vou resumir isso aqui. É o seguinte: existem duas formas básicas de aprendizagem, certo? Da aprendizagem quando se vive em sociedade. Uma é a aprendizagem por imitação, a outra é por descoberta individual, certo? Segundo os autores, e se reconhece que é uma coisa ainda meio controversa, certo? Que, que diferente da aprendizagem individual com facilitação social, porque para eles o Homo sapiens, certo? Pode ser que as outras espécies do gênero Homo também, certo? Ele tinha realmente aprendizagem por imitação verdadeira ou fidedigna, que nós somos capazes de aprender somente observando e imitando quem a gente está observando. E os grandes símios, a imitação não é tão fidedigna, segundo eles, que existe uma aprendizagem individual com facilitação social, certo? Os grandes símios, certo? Que a imitação é uma coisa que não é tão exata, tão verdadeira. Existe uma forma de imitação que, na realidade, ele diz que não é imitação, que de qualquer forma, é uma descoberta individual que, que ele faz naquele ambiente social e que nos parece como uma imitação. Não, no caso do ser humano, a imitação é fidedigna, certo? Então, vamos lá. E eles consideram que essa imitação é que permite a acumulação cultural, porque a partir da imitação nós temos também a capacidade de elaborar símbolo, abstração, isso é outra coisa, tá? Bom, eu estou dando um passo além. Isso a imitação soma as outras formas de aprendizagem que nós temos, certo? E para vocês observarem um neném e a capacidade de observação que ele tem e a seletividade que ele tem em relação aos rostos humanos, desde o nascimento, já como algo instintivo, e ele sabe, ele preferencialmente vai olhar para um rosto humano a olhar para algo abstrato, algo que não tem a imagem definida. Já foram feitas pesquisas em que se colocava carinha mesmo, só um círculo, dois pontos como se fosse olhos, um tracinho no nariz e um tracinho na boca. Mostrava o neném essa figura e depois mostrava também uma figura que se tinha os mesmos elementos figurativos, né, embaralhados. Ele fica muito mais tempo olhando para a carinha, tipo, né, essa carinha bem estilizada. Ele fica olhando por muito mais tempo do que uma que não é cara coisa nenhuma, que é só pontos misturados, pontos e traços misturados. Então, só olhar para como é que neném. Outra coisa que eu acabei de me lembrar também, que nós não temos medo instintivo do fogo. O fogo foi tão importante na nossa história evolutiva que ele não tem medo. Realmente, acho que tem um momento da história hominídea e que aquele Homo erectus ou Homo ergaster, que não tinha medo de enfrentar o fogo, foi favorecido, né, pela sobrevivência e deixou seus genes adiante. É, a gente tem que aprender, o neném tem que aprender que fogo queima, que não pode tocar. Né? Tem que ensinar para ele a não tocar naquilo, certo? Porque ele não tem um instinto de repulsa, de medo
daquilo ali, daquele fogo. Ele olha e fica fascinado, e nós ficamos fascinados pelo fogo, nós achamos fogo bonito. Tanto é que jantar à luz de velas, lareira, fogueira de São João, né? Porque a gente faz e tantos rituais de magia, ao redor do fogo, e envolve fogo. Tem uma ancestralidade aí muito grande. Tá? Mas por que surgiu a imitação fidedigna do ser humano? Eles fizeram simulação do computador e viram que em população que tivesse imitadores, vamos dizer, colocar imitadores versus descobridores, certo? Que os imitadores eles têm a vantagem, certo, de aprender o que já está pronto ali para eles. Isso é uma vantagem, porque economiza recursos, mas tem uma desvantagem. A desvantagem é que eles, se houver mudança ambiental, eles vão repetir comportamentos que foram aprendidos no ambiente diferente. Então, gera comportamentos mal adaptados. E tem outra coisa, a imitação requer que haja quem imitar. Aí se cria um nó que, que, que pelos modelos matemáticos que eles fizeram, é que a população tende a ter um equilíbrio entre imitação e e, e a descoberta individual, certo? Então, como é que somos todos imitadores? Aí eles tiveram que ir para outra hipótese. Na realidade, sim, que já é pela questão do convívio social, certo? O que o imitador é, vamos colocar aqui, vamos dar cenário, como surgir a capacidade de imitar? O que, na realidade, o imitador ele não leva vantagem apenas porque ele economiza recursos, não é a única vantagem que ele tem, certo? Porque o imitador é aquele que tem a capacidade muito refinada de observar o outro, capacidade de se colocar no lugar do outro. Realmente, esse espelhamento do outro, certo? Que permite você se colocar no lugar do outro a partir de sua imaginação, usando sua mente, isso é o primeiro passo para o pensamento abstrato. Você está, pela sua observação, você é capaz de abstrair, se colocar dentro da sua cabeça o que pode estar acontecendo, o que é aquilo. É o primeiro passo do pensamento abstrato, o primeiro passo para poder se elaborar o símbolo. E qual é a vantagem? Porque em sociedade, essa capacidade é vantajosa e leva à seleção natural, porque significa a capacidade de saber em quem confiar. Ou seja, o sujeito é um leitor social, um leitor dos outros, ou como se relacionar, fazer alianças, até enganar, certo? Ou seja, um imitador, ele é um grande aprendiz social. E é uma pessoa que tem habilidade social. No final das contas, todos nós temos. Um grau menor, maior, menor, todos nós temos essa capacidade, porque foi ela que nos permitiu aprender a falar, certo? A gente aprende a falar também por uma capacidade de imitação fidedigna, certo? Agora, até que ponto se usa essas habilidades sociais é outra história, questão de personalidade, de educação, etc. Já é outra história, né? Que ponto usa, porque a gente está falando dessa capacidade de imitação, mas não é tanto de empatia. Empatia que não leva a questão de sentimento. Estamos na questão do lado do sentimento.
de ter sentimentos elaborados, de se colocar no lugar do outro no sentido da empatia, já é outro sentido também, já é outra, tem a ver com os sentimentos, de você imaginar quais os sentimentos que a outra pessoa está passando, né? Se a pessoa está triste, você sabe, tem a percepção da tristeza dela, já no nível do sentimento. Mas acho que por hoje vou ter evolução cultural, a cultura evolui per si, força, atuação de força aleatória, os vieses, com viés de conteúdo, as mal-adaptações e o paradoxo da cooperação, porque eles têm uma proposta diferente em relação ao comportamento cooperativo humano, diferente dos sociobiólogos e da psicologia evolutiva, que eles fazem também os memes de Richard Dawkins. Ou seja, de qualquer forma, essa segunda parte é uma crítica também às abordagens da sociobiologia, da psicologia evolutiva, e essas abordagens reducionistas, que reduzem a cultura humana a um fenômeno biológico. Né? Então, tá? Terminar a aula passada, pelo jeito, cadê eu? Para a apresentação. Minha, minha rede não caiu. Acho que eu peguei direto e não interrompi, uma coisa mais resumida, porque a aula passada, mesmo com aquela interrupção, deu mais de 2 horas de gravação, viu? Considerando intervalo e tudo. Só da gravação aqui, fora o que não foi gravado, deu 2 horas e 7 minutos por aí. Eu vou ter até a próxima aula, vou interromper a gravação e continuar um tempinho mais.